Então, gente, paz do Senhor Jesus de novo, né? Glória a Deus pela vida de vocês. Vamos lá para o nosso segundo dia, no capítulo 2 de Neemias. Eu queria ponderar algumas coisas, né? Que a gente leu aqui no capítulo. Não vou fazer a leitura toda, mas eu vou ponderar alguns pontos aqui. A gente vê que Neemias, né? Conforme a gente falou ontem, a gente falou com ele. A gente falou dele, né, ontem, sobre a sua tristeza, sobre a angústia, né, que ele estava quando ele recebeu as notícias lá de Israel, né, e ele ficou sabendo que a cidade estava destruída, que Jerusalém, né, estava os muros derribados, estava o povo passando por muito opróbrio, né, e ele estava muito triste. Então, no capítulo 2 a gente vê, né, que ele foi lá fazer o serviço dele, ele foi lá ter com o rei e o rei notou a tristeza, né, no olhar de Neemias, né? A gente vai, eu sempre me atento aos detalhes. Por quê? Porque eu acho que isso fala muito conosco, né? Você vê sinal de intimidade entre o rei e Neemias, porque o rei repara no estado que ele está. Eu acredito que Neemias deveria ser um bom servo, um fiel servo, alguém de extrema confiança do rei e alguém que tinha um bom testemunho, porque senão o rei nem daria bola. Não sei se vocês têm assim muito conhecimento acerca dos reis da antiguidade. Eram homens implacáveis, eram homens bem difíceis, eram homens bem maldosos. E a gente vê que o coração do rei Artaxerxes sempre esteve inclinado a Neemias, porque Neemias o serve, né? O vinho para ele olha para Neemias e percebe a tristeza. Fala, você não está doente? Então deve ser do coração. O que está acontecendo com você? Quando alguém pergunta para a gente o que está acontecendo com você, é porque essa pessoa se preocupa conosco. Podemos dizer que essa pessoa tem um carinho por nós? Claro, porque você não vai perguntar se uma pessoa está bem ou não, se você não tem algum sentimento. Então aqui você já vê que todo o proceder de Neemias era algo que causava uma estima, uma inclinação no coração do rei, senão ele não teria perguntado. Não estou forçando o texto, tá? Eu estou fazendo você ler além das linhas, porque a gente precisa dar uma olhada nisso aqui, até mesmo porque a gente está querendo pegar as chaves espirituais desse livro para nós aplicarmos na nossa vida, amém? Então, quando o Neemias fala com o rei, por que Neemias fala assim? E com muito medo eu disse ao rei, porque na realidade quem dominava Jerusalém, quem tinha feito o que fez com Jerusalém foi o próprio rei, né? Nas invasões e tudo, né? Aquilo estava acontecendo porque o rei estava permitindo, e o próprio rei invadiu também, né? E fez aquele cativeiro, fez, né? Enfim. E aí você vê que ele fala com o rei o que está acontecendo, ele pede para o rei, né? Mas você vê que em espírito Neemias convoca Deus, né? Porque aqui no capítulo, no versículo 4, ele diz assim: então eu orei ao Deus dos céus. Então, assim, antes dele falar com o rei, antes dele dar a resposta do rei para o que ele queria, né? O que ele gostaria de pedir para o rei, ele invocou o Senhor, ou seja, colocou Deus na frente. E aí ele perguntou, né, se podia contar com a benevolência do rei para que ele pudesse reconstruir Jerusalém, para que ele pudesse edificar os muros, né? Então ali você vê o rei dando essa permissão, você vê o rei dando cartas aos governadores, né, do Trans-Eufrates, ou seja, o Eufrates ele é um rio, então ali ele teria que atravessar aquele rio e existiam ali pessoas que estavam guardando, né, os portos desses rios, então ele tinha que levar uma carta do rei mostrando que ele tinha autorização para fazer o que ele estava fazendo, né?
E, e também pedindo autorização para que Neemias pudesse pegar a madeira para ele reconstruir as portas que foram queimadas, né? Então, assim, ele pediu muitas coisas. Por que ele estava com medo? Porque era um pedido ousado. Era algo que ele ia falar assim, que ele nem tinha muita certeza se o rei iria concordar com aquilo. Era algo muito ousado. Mas ele viu a bondade do Senhor ali, porque o Senhor inclinou o coração do rei para com Neemias, né? E eu acho bacana, porque o rei, né, além de dar todas essas autorizações, você vê que o rei, não vamos dizer amar, mas o rei tinha uma estima por Neemias. Por que, Ana Paula, você fala isso de novo? Porque ele enviou um exército junto com Neemias para escoltar Neemias, como se ele estivesse a serviço do próprio rei. Então, a gente vê aqui algo assim para você ver, quando a gente faz algo, quando a gente coloca alguma coisa na presença do Senhor, Deus ele vai te dar, vai inclinar corações a seu favor. Deus ele vai te dar as provisões necessárias para você colocar o projeto para frente, ainda por cima vai te proteger ao longo do caminho. Porque a gente vê aqui também que Sambalat e Tobias, um era oronita e o outro era amonita, né? Não sei se você lembra que a cidade, né, de Amon era uma cidade maldita para Deus. Eles ficaram muito irritados, né? Porque tinha gente interessada em reerguer, né, os israelitas. Mas ali a gente vê uma chave espiritual bem importante, que é quando Neemias chega em Israel. A gente vê que ele como é que fala? Ele ficou lá em 3 dias em Jerusalém. Ele saiu de noite com alguns amigos dele. E ele não havia contato com ninguém. Ele só pediu assim, vamos dar uma volta nos muros? Vamos ver como que tá aqui? E ele não havia contado nada. O que eu falo para vocês sempre? Nem sempre nós temos que ficar revelando aquilo que Deus fala para a gente. O segredo é a alma do milagre. Por quê? Porque quando você compartilha com todo mundo, você pode tanto atrair pessoas que vão te ajudar no projeto, como você também pode atrair pessoas que vão te atrapalhar no projeto. Então, eu entendendo Neemias aqui, eu acredito que Neemias chamou esses amigos para fazer essa volta no muro, porque ele queria saber o tamanho do estrago. E queria também que esses amigos observassem o que estava acontecendo e que eles também fossem tocados em seus corações acerca da necessidade que havia de reerguer de novo esses muros, né? Então, ali você vê que ele vai olhando os estragos, ele visita porta por porta, né? Eu não me lembro exatamente se eram 6 portas ou eram 8 portas. Eu sei que o Jerusalém tinha várias portas assim, né? Cada porta tinha um nome e então ele foi rodeando ali os muros da cidade para ver o tamanho do estrago. E quando ele terminou de fazer esse vasculhamento, né? Engraçado, né? Que ele faz à noite. Por que ele faz à noite? Porque talvez ele poderia chamar a atenção de inimigos. Só deles estarem fazendo essa volta, porque ele não queria que ninguém soubesse, então ele faz à noite, justamente para não suscitar a curiosidade de outras pessoas, né? Então ele chega naquele povo, né, naqueles amigos, aqueles poucos amigos que foi com ele, fala assim, ó: vejam a situação terrível que estamos. Jerusalém está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Venha, vamos reconstruir os muros de Jerusalém para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei tinha me dito. Só depois que ele viu o tamanho do estrago, só depois que ele viu o que deveria ser feito, é que ele chega para esses poucos amigos
ele chama a atenção acerca daquilo que está acontecendo, daquilo que precisa ser feito. E ele conta como Deus tinha inclinado o rei Artaxerxes e tudo que Deus tinha provido para que eles pudessem começar, né, a reconstrução. Então, essas palavras encorajaram os corações daqueles homens e eles ficaram animados para fazer isso, né? Mas, o que acontece? Isso aí despertou, porque com certeza aqueles poucos amigos foram lá, né? Nossa, vocês não sabem o que Neemias veio fazer aqui. Rei Artaxerxes deu autorização para ele, vamos reconstruir o muro. E isso desapontou muita gente. Muita gente se levantou, zombaram, né? E ainda acusaram eles de estarem rebelando contra o rei, porque na realidade nada disso, né? Eles estavam ali sobre autorização do próprio rei. E eu acho massa o jeito que Neemias responde, né? Ele fala assim: o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução. Mas no que diz respeito a vocês, não têm parte nem direito legal sobre Jerusalém. Em sua história não há nada memorável que favoreça vocês. Ou seja, vocês nem daqui o que vocês estão falando aqui? Vocês nem fazem parte disso aqui, porque um era oronita e o outro era amonita. Nada a ver com nada a ver, nenhum dos dois eram israelenses. E aí, como falou assim, não, meu filho, você não tem nada a ver com isso aqui, não, sai fora. O que a gente aprende aqui, gente? Muitas pessoas, quando a gente fala, eu estou buscando pela restauração do meu casamento, eu estou buscando pela restauração da minha família, eu quero restaurar minha vida, eu quero viver uma vida com Deus, eu quero viver uma vida, né, onde o Senhor é o centro e tal. Você vê que tem pessoas que falam assim, nossa, é verdade, não, bora, eu vou te ajudar, eu vou somar com você, eu vou orar com você, você vai conseguir. A gente consegue algumas pessoas com essa visão, mas também a gente vai também ter de encontro algumas pessoas que vão tentar tirar de nós esse ânimo. Mas a gente tem que lembrá-las o seguinte: a nossa família, a nossa casa, a nossa Jerusalém é nossa. É importante para nós. Amonitas e oronitas e árabes jamais vão entender aquilo que os israelenses sentiam a respeito de Jerusalém. Jerusalém para os judeus é uma cidade sagrada. É aonde existe a presença do próprio Deus. Então aquilo ali para eles, eles cuidam de Jerusalém com todo amor e carinho. Mas quem não tem Deus no coração, quem não está nessa visão, não vai entender nunca acerca da insatisfação e da tristeza daquele povo mediante aqueles muros rompidos. É a mesma coisa você, a mesma coisa sou eu. Das pessoas olharem para nós e falarem assim, casa de novo. Por que você não arruma outro pai para seus filhos? Por que você não arruma outra mãe para seus filhos? Por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? E ali fica aquela, né? Aquela discussão, aquela coisa, né? Mas eu e você precisamos entender o grau de importância daquilo que Deus nos deu e não podemos abrir mão. Nós devemos ser como Neemias, nos levantar, chamar o povo, reunir a nossa família, reunir os filhos, reunir a nossa casa e dizer, vamos reconstruir tudo aquilo que o inimigo derrubou. Amém? Vamos orar? Soberano Deus, eterno Pai. Pai de rica bondade, misericórdia, Deus poderoso, Deus eterno, Deus amado, Deus perfeito. A Ti, Senhor, nós nos colocamos aqui nesse dia, Pai, sobre esse segundo dia do capítulo, Pai, de Neemias, onde nós vemos, ó Pai, estratégias espirituais ao qual nós precisamos aprender. Primeiro, Senhor, é a questão do silêncio. Nós não devemos ficar despertando, Pai, a ira dos inimigos que estão em nossa volta, que querem, Senhor, que os nossos muros se mantenham derrubados. Nós precisamos entender, Senhor, e começar a enxergar com os olhos espirituais quem são os nossos verdadeiros aliados e deixar, Senhor, com que os inimigos, ó Pai, fiquem afastados. Não podemos, Senhor, nos aliançar com pessoas, ó Pai, que descreem naquilo que a Tua palavra diz a respeito da nossa família, da nossa vida e daquilo que somos.
Pai, que em nome do Senhor Jesus nós possamos ser como Neemias, nos aliançar com aqueles que são fiéis, nos aliançar com aqueles que se importam. Sim, Senhor, fazemos, ó Pai, um mutirão para que tudo aquilo que o inimigo quebrou, tudo aquilo que o inimigo destruiu, tudo aquilo que o inimigo, Pai, nos envergonhou, possa ser reconstruído e assim a glória do Senhor seja vista. Pai, que em nome do Senhor Jesus nós possamos, ó Pai, nesta tarde, Senhor, escutar a voz do Senhor. Senhor, venha trazer reflexões profundas acerca desse capítulo. Nos ensine, Senhor, principalmente o silêncio. Pai, quantas vezes nós pecamos por falar demais? Quantas vezes nós pecamos por dar respostas, Pai, a quem realmente nem resposta merece? Senhor, quantas vezes nós queremos nos justificar quando na realidade, Senhor, seria muito melhor se nós nos mantivéssemos em silêncio. Mas eu creio, Senhor, que o Senhor, ó Deus, dessa tarde, trabalhará esses detalhes conosco e nós seremos, ó Pai, mais diligentes e mais vigilantes. Pai, que em nome do Senhor Jesus, o Senhor possa, Pai, nos dar ousadia de enfrentar os Sambalates e Tobias, Senhor, que se levantam contra essa obra, Senhor, e que nós possamos também, Senhor, ser, ó Pai, inteligentes o suficiente para também, Senhor, não desanimarmos mediante as palavras. Pai, que nós possamos ser como Neemias, fortes e corajosos, para lutar a favor daquilo que o Senhor nos deu. Pai, sare a nossa Jerusalém. Nos ajude a reconstruir esses muros. Nos ajude, Senhor, a colocar de pé tudo aquilo, Pai, que foi destruído. Para a glória e honra do Teu nome em nossas vidas. É o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, meu povo. Deus abençoe a vida de vocês.